estamos hoje aqui com a Aida Soares. Iva, é muito bom tê-la aqui conosco. E vamos começar aqui falando um pouquinho do seu testemunho, que muitas pessoas já viram. Como foi abrir o coração? É interessante o quanto de pessoas que se identificam com isso. Eu creio que isso faz parte dessa coisa da rejeição, de ter dificuldade de conhecer o amor de Deus, de entender que Deus nos ama, apesar de nós. Isso é uma coisa muito cultural no Brasil, né? E tem a ver com a nossa história, né? De escravidão, principalmente nós que somos afrodescendentes. Tem a ver com a nossa história. E às vezes é muito difícil, foi difícil para mim entender que Deus me amava, Deus não me amava por causa das coisas que eu fazia, por causa dos meus dons. Deus não se impressionava com os meus dons, com a música, com cantar, com ser uma boa menina de igreja. Deus não se impressionava com essas coisas, mas Deus me amava apesar de mim, apesar das minhas falhas. E o amor de Deus é extremamente libertador, porque Ele faz a gente entender que não é pelo nosso esforço que a gente vai alcançar a salvação, não é pelo nosso esforço que a gente vai ser aceito diante do trono da graça de Deus, mas é por causa dele mesmo, da justiça dele, por causa do sangue de Jesus que foi vertido por nós ali na cruz e que nos garante a salvação. Nós, os que cremos em Jesus, somos salvos por causa da bondade de Deus, simplesmente porque Ele escolheu nos salvar, escolheu nos amar. E é muito bom isso. A gente não precisar viver preso no nosso passado, preso na nossa história, preso nos nossos traumas, mas a gente poder usar tudo aquilo que a gente viveu antes para ser um testemunho de que Jesus cura, de que o Evangelho de Jesus ele realmente faz diferença na vida do ser humano e ele é capaz de mudar o caráter de alguém, não importa a história que essa pessoa tenha tido no passado. Bom, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu pude ver, acho que se eu não me engano, no DVD acústico seu, que você tocou até no assunto, por isso que eu vou perguntar, é que em um momento você disse que Deus não derrama uma lágrima pelos nossos, porque nós cantamos bonito, porque nós falamos coisas bonitas, mas sim pelo nosso coração, né? Sim. Por aquilo que nós damos a Ele, retribuímos, digamos assim. E você veio de Beck do Gente do Trono, e hoje, Ministério em Soares, como foi mesmo que isso se deu? Seu ministério, deu um ministério próprio? Sim, eu já ministrava, né? Desde a época do DT eu já viajava. Eu e meu esposo, né? Eu casei no ano 2000. O Gustavo também fazia parte do Diante do Trono e a gente já ministrava junto. Nós já viajávamos mesmo antes. E Deus foi direcionando todas as coisas, né? Acho que nada acontece por acaso. O Diante do Trono foi uma escola muito grande. E a primeira pessoa que reconheceu o tempo de Deus na nossa vida foi a Ana. Eu fui conversar com a Ana a respeito da nossa agenda. E a gente tinha uma agenda grande, essa agenda crescia mais. E a questão era que eu estava sentindo necessidade de ministrar. Deus estava derramando sobre mim algo novo, existia algo fluindo através de mim, muito vivo dentro de mim. E eu estava sentindo muita necessidade de pregar, de anunciar aquilo que Deus estava fazendo. E a Ana foi a primeira pessoa que reconheceu isso. E imediatamente ela falou: Nível, você precisa sair, porque é o tempo, é seu tempo, né? E ela, o Sérgio, né, eram liderança, pastora Zenete, e foi algo que fluiu muito natural, sem conflito, né? Eles me enviaram, oraram por mim, e desde então Deus vem dado graça, vem trazido unção, vem trazido provisão sobre as nossas vidas, né? Cada lugar onde a gente vai é um lugar diferente, que precisa receber algo diferente de Deus. E o Senhor tem sido essa fonte inesgotável que tem fluído através de nós, não porque a gente é legal, porque a gente é bonitinho, mas é porque Ele realmente é muito bom. O Senhor é bom. Bom, como o nosso blog é voltado também a adolescentes e jovens, deixar uma mensagem pro pessoal que precisa ouvir de Deus, que precisa esperar em Deus também. Porque muitas vezes a gente
da glória de Deus, que eu me casei e que o ministério foi caminhando e tem caminhado, né? A gente não tem nada que não seja dado das mãos do Senhor. E uma coisa que eu aprendi foi que aquele princípio que Jesus estabeleceu, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não ande ansioso por coisa nenhuma, não ande inquieto por coisa alguma, mas que a presença de Deus seja o seu lugar de satisfação. E olha, eu quero te dizer que a presença de Deus não é uma religião que a gente segue, não é uma reunião a qual a gente participa, é muito mais. É muito mais do que isso. É quando a gente pode entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e simplesmente curtir essa presença de Deus e se deleitar na presença de Deus, se deleitar, conhecer o amor de Deus, se deleitar nessa presença. Olha, não existe nada que satisfaça o nosso coração mais do que a presença de Deus. E eu quero encorajar você, jovem, adolescente, a se deleitar na presença de Deus, a se encontrar, buscar esse lugar em Deus de satisfação, que é a presença dele, que é estar nele. Imagina estar com alguém que você ama, né? Não é gostoso você estar com essa pessoa e compartilhar do coração e olhar nos olhos e dar um abraço, sabe? Curtir a presença. E é isso, é exatamente isso que é se relacionar com Deus. É gostoso, não é algo pesado, não é algo metódico, não é um conjunto de regrinhas, mas é um relacionamento aberto com Deus, cara, através de Jesus. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso, que você busque ter esse relacionamento com Deus e saiba que dentro disso todas as outras coisas na sua vida vão se encaixar no tempo certo, tudo vai acontecer no tempo certo, né? Tudo vai ser guiado para a direção certa, a pessoa certa vai vir, né? As oportunidades certas vão acontecer para você, se você reconhecer e buscar conhecer o amor de Deus a cada dia na sua vida. Que Deus te abençoe, te atraia o seu coração para Ele. Você fala de deixar fluir, de fluidez de Deus. O que o pessoal quer deixar fluir de Deus? Lá no Velho Testamento, né, na Bíblia tem o Novo e o Velho. No Velho Testamento, naquela época, antes de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele visitava o ser humano. Então, quando Deus queria falar algo, ele vinha sobre alguém, sobre um profeta, sobre alguma pessoa, e falava o que ele queria falar e depois saía. Quando Jesus veio, Jesus inaugurou uma nova forma de culto, Jesus inaugurou um tempo novo, onde o Espírito Santo não mais visitava o ser humano, mas onde o Espírito Santo habita dentro do ser humano. Deus escolheu templos vivos para habitar dentro, para morar. Deus escolheu você, a mim e a você para morar. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é a habitação do Espírito de Deus, ou seja, o nosso corpo é o lugar de adoração. Já não existe um lugar físico onde a gente tem que ir para adorar, não existe um templo, um prédio onde a gente tem que ir para adorar a Deus. Eu e você somos o lugar de adoração. Uau, isso é muito grande, isso é muito maravilhoso. O Espírito de Deus, o mesmo Espírito que levantou a Jesus dos mortos, é o Espírito que habita em mim e em você. E deixar fluir o rio de Deus, né? A Bíblia usa essa tipologia do Espírito Santo como sendo um rio ou como sendo um fogo que consome o nosso interior, né? E como sendo uma fonte de águas vivas que jorra do nosso interior, né? Isso fala sobre uma vida nova, fala sobre uma natureza nova que vai fluir a partir de mim, a partir do momento em que eu conheço a Jesus, em que eu recebo a Jesus no meu coração. E essa natureza nova, ela fala mais do que dons espirituais. Tem muita gente, hoje a gente ouve muito falar, as pessoas valorizam muito essa questão de dons espirituais, para falar em línguas, profetizar, né? Normalmente o cara que profetiza é o cara grande na igreja, né? A pessoa que
sabe fazer isso, aquilo outro para Deus, são consideradas pessoas muito espirituais. Mas eu quero dizer que Deus não está à procura de pessoas que simplesmente fluam nos dons espirituais. Tudo isso é muito bom, mas Deus está à procura de gente que flua no caráter de Deus, no caráter do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é santo. Quando nós somos batizados no Espírito Santo de Deus, significa que nós somos imersos. Ser batizado significa ser imerso num Espírito que é santo, né? Isso significa manifestar um caráter novo, né? E eu estava lendo ainda agora sobre os frutos do Espírito, né? Que são longanimidade, benignidade, bondade, paciência, domínio próprio, ou seja, coisas que são um fruto de ser batizado no Espírito Santo. E isso é o fluir do Espírito em nós. São os dons, mas são principalmente o caráter de Deus. Essa nova criação que nós somos em Deus, ela começa a se manifestar nos nossos atos. A gente começa a ter reações diferentes diante das circunstâncias, né? A gente começa a ser filhos diferentes para os nossos pais, né? Quem antes era rebelde deixa de ser rebelde, né? Coisas maravilhosas começam a acontecer por causa da presença do Espírito Santo em nós. Esse é o fluir do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus fluindo através de nós. É isso aí, gente. Até o próximo.